Olá, eu sou a Tami do Literatame e hoje estou com a Mariana Salomão Carrara para a gente falar sobre fadas e copos no canto da casa. A primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente, principalmente para quem ainda não conhece o livro, é uma espécie de sinopse que você daria da obra, assim, como você resumiria o enredo do Fadas e Copos? Eu sempre acho desafiador porque minhas histórias não costumam ter exatamente uma história, assim, né? Mas eu diria que é um livro sobre, prioritariamente, solidão. Eu acho que o que rege ele é solidão mesmo. E aí, em termos de enredos, se passaria a maior parte do tempo num prostíbulo bem não real, né? Uma cidade inexistente, perto, você percebe que é perto de São Paulo, mas não é muito claro. E é em primeira pessoa, uma primeira pessoa atual, né? Ela vai falando enquanto está acontecendo, misturado com devaneios de infância e tal. Ela é uma pessoa muito imatura, uma menina machucada, mas ao mesmo tempo ainda muito difícil de... Ela não aprende as coisas, ela vai falando umas coisas que você fala, por que você tá falando isso? E aí é um livro de percurso, dela tomando umas decisões melhores e percebendo algumas coisas e principalmente de aprender a se aliar a outras mulheres e com isso talvez ou não romper essa solidão que é muito acachapante no livro. Acho que eu resumiria assim. Muito bom. Então, enquanto eu li esse romance, eu notei, até comentei com você já, que alguns pontos em comum com a literatura da Lígia Fagundes Telles, com o modo narrativo, assim, que entra muito na cabeça da personagem, que constrói a personagem de um modo muito real, muito forte. E até pela sensação de sufocamento que existe aqui, dessa tentativa de romper um pouco com essa redoma com que ela tá, eu senti muito que havia uma relação com o Verão no Aquário, eu consegui estabelecer relações assim. Aí eu queria te perguntar se a Lígia tá entre as suas influências, influência ou inspiração, não sei como você chamaria, e quais seriam outros autores ou autoras que você leva como uma inspiração na hora de escrever, assim, consciente ou inconscientemente? Eu achei o máximo você ter percebido isso, porque eu não percebo conscientemente, mas eu sei que a Lígia fez parte de toda a minha formação na juventude, desde os 15 até os 20 eu li muito ela. E eu amei justamente isso, a maneira como fica próximo do personagem. Às vezes não tá acontecendo nada, mas você conhece aquele personagem de uma maneira que você não conhece, às vezes, seu amigo. E isso eu achei o máximo. Não tentei imitar, até por ser uma pretensão que, né, não se justifica, mas talvez eu tenha ali construído isso, porque eu escrevo desde bem nova, desde de novinha eu escrevi, tem vários romancezinhos de juventude. Esse não é o seu primeiro livro publicado? Não, eu tenho um que eu publiquei aos 20, tinha escrito aos 17, é um romance. Não é desprezível, mas não tem a ver com o que eu escrevo hoje. E, infelizmente ele faz com que eu não possa concorrer em nada de estreante, né? Então ele é uma pedrinha no meu sapato. Mas eu escrevia desde nova, então muito provavelmente ao ler tanta Lígia eu fui, né, galgando alguma coisa ali em cima dela. Espero que sim. Que eu gosto muito. Sim, eu consegui sentir bastante. E você tem algumas outras inspirações? Sim. Aí depois desse livro, inclusive porque eu escrevi ele com 21 e ele só foi sendo, né, só lapidado. Não é uma coisa que eu escrevi atualmente, que eu tô com 31. Mudou o meu estilo um pouco. Ainda mantenho muito dessa, talvez, influência da Lígia. Mas eu amei a Elvira Vigna. Também acabei lendo quase todos. Não sei se já peguei alguma coisa ou não, mas talvez me influencie também. E acho que a influência na minha escrita é mais isso. Eu gostei muito de algumas portuguesas, mas não acho que eu tenha pegado nada. Que me lembra, assim, de agora, essas duas grandes mulheres. Ótimas referências. Literatura portuguesa, escrita por mulher. Foi a Dulce Maria Cardoso, a última que eu amei. Maravilhosa. Eu queria saber de onde veio a ideia desse livro, assim, porque esse livro ele traz, então, uma protagonista que mora no prostíbulo, ela trabalha como prostituta, e eu queria saber de onde surgiu, assim, como que se deu a ideia disso? Eu não lembro o start dessa... Eu sabia que eu queria uma pessoa uma menina solitária,
e que estivesse num ambiente que ela sofresse essas violências, que isolassem ela ainda mais, sentisse essa vulnerabilidade e a dificuldade dela de sair disso. Aí eu lembro de uma das coisas que talvez tenham formado essa ideia, que na época eu estagiava na defensoria, onde eu trabalho hoje como defensora, e atendi uma menina que me destoou um pouquinho do público normalmente, porque ela era muito instruída, muito eloquente, parecia ter tido uma formação que normalmente os nossos assistidos não têm. E ela trazia um pleito lá e no meio ela revelou que estava em situação de prostituição já há alguns anos, uma menina bem novinha, devia ter uns 18, 19, e me revelou que teve a ver com a questão familiar, que ela não precisaria estar nesse ambiente, ela tinha dinheiro e tal, e teve que fugir por conta, não vou nem falar pra não ser spoiler, sim, mas por uma situação que infelizmente é comum. E aí aquilo ficou ali, aí eu fui somando uma coisa com a outra, a Bianca já existia na minha cabeça com a personalidadezinha dela, e aí eu fui fazendo. Nossa, muito legal. Eu acho que você respondeu um pouquinho a próxima pergunta que eu ia fazer, mas queria saber se você se propôs de modo consciente a levantar algumas questões sobre o que é ser mulher enquanto um papel social e ainda mais na situação da Bianca, né, que é ainda mais à margem do que o comum. E como foi para você se deslocar da sua posição de papel social de escritora para o papel de porque você narra em primeira pessoa, então como que foi isso pra você? Assim, foi um movimento que você sentiu incômodo? Você pesquisou? Você entrou em contato com alguém? Como que foi pra você esse deslocamento? Bom, qual que é o começo da pergunta mesmo? Se você se propôs a levantar de modo consciente. Sim, não. Consciente não muito, porque faz 10 anos que eu comecei esse livro. E na época não existia nem Facebook, não era uma coisa que estava em voga como está hoje, essa pauta toda. Tanto de sororidade, nem se falava muito essa palavra, pelo menos não chegava a mim. Então não foi nada consciente. Só que eu percebi já, tem outros livros inéditos já prontos, que tem esse tema da mulher, especialmente disso, uma mulher que passa o livro inteiro de uma forma sofrida para se resolver ao se conciliar com outra mulher. Então, eu acho que esse é um tema meu, não sei porquê exatamente, mas porque eu sinto que dá uma força final, assim, você acaba redimindo tudo que ela fez de errado e tudo que ela dá um ufa, só porque ela encontrou essa paz com outras mulheres ou outra mulher. E aí acho que nisso entra o que poderia ser calculado nesse livro, né? Porque parece realmente uma militância da sororidade, ainda que não panfletária, nem nada. Sim. Mas aí a parte da troca de papéis, eu escrevia o Idílico, que é esse meu primeiro romance, é um homem de 40 anos, um psicólogo, então eu sempre gostei de viver uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade. Não houve pesquisa, até porque não tem a menor pretensão de retrato de prostituição, até porque ela é um lugar que claramente ou não existe nunca mais, porque é uma coisa muito antiga, não é um prostíbulo verossímil. Não tenho essa pretensão, até porque existem hoje em dia várias prostitutas que estão escrevendo, né? E elas sim podem retratar a realidade mesmo, coisas do gênero. Mas eu, ao viver cada uma daquelas violências que aconteciam, ou principalmente a solidão posterior a elas, aquela sensação de abandono que ela ficava, era muito sofrido. Às vezes eu chorava escrevendo, saía, parava um pouco, respirava. É sempre sofrido, né? Pra gente. Até pra mim, como leitora, foi pesado mesmo sentir essa coisa. Por isso que eu te perguntei, porque é muito real mesmo, passa bastante essa sensação de estar presa e querer sair. E aí você falou também alguma coisa que eu coloquei aqui, mas não é bem uma pergunta, foi uma coisa que eu percebi muito essa noção de sororidade dentro do livro, porque a Bianca, ela tem uma amiga que chama Lisa, e elas têm uma relação meio conflituosa, né, também. E eu não sei exatamente como formular isso, mas como que você acha de que modo essas personagens, elas conciliam a disputa com a sororidade, assim? Porque elas funcionam mais ou menos como um ponto de apoio uma pra outra, só que ao mesmo tempo existe alguma coisa de conflito, principalmente por parte da Bianca em relação à Lisa. Essa resistência. Eu acho que ela só consegue mesmo no final, depois de passar por tudo que ela passou. Porque no começo existe uma arrogância, é uma insegurança, né? E que ela só tem aquele círculo também. O fato dela estar tão solitária faz com que ela só tenha o olho da Lisa pra se prospectar. Então eu acho que ela quer ficar sempre parecendo
superior, de estar melhor que ela, de não ter isso, não ter aquilo. E fica você sabe, você percebe que aquele vínculo é tudo pra ela, que seria a coisa mais importante ela abraçar e ficar em paz com aquilo, e não vai. A Lisa toda entregue pra ela, e ela ficando assim, dá uma sensação de que a outra é muito mais madura, mas ao mesmo tempo não, porque ela tem as questões dela também, tá todo mundo frágil ali, tentando impressionar um ao outro. E aí eu acho que só quando acaba, né, tudo que elas têm que sofrer, que vai uma coisa muito forte, é que elas percebem que elas estão... Né? Ela só tem uma outra. Estão perdendo tempo ali com aquilo. Na verdade, quando elas se despem das máscaras todas que elas estão criando umas para as outras, é que elas se encontram e podem seguir, talvez ou não, um outro caminho. Isso é legal, assim, né? Não tem uma solução, assim, você que pensa. E isso também é uma coisa que me agrada muito, eu gosto desse desafio que fica pra depois da leitura. O ato de ler continua, né? Não é quando você fecha o livro, ele tá lá. Enquanto você escrevia esse livro, você pensava em um leitor específico ou você se colocava no lugar de algum tipo de leitor? Porque a gente não tem muitos leitores, né? Então, na época, então, quando eu tava com 21, eu pensava, acho que no meu, então, companheiro que tava lendo pra mim, a minha amiga Camila, que desde a minha adolescência lê tudo que eu escrevo, então realmente ficava ali. Mas esse livro mudou muito, né? Então eu tive leitores que eu sou muito grata, na época eu era bem novinha ainda fazendo esse romance, inclusive a versão que foi pro prêmio Nascente USP, que foi Menção Honrosa, é muito diferente, principalmente o final, era um final bem ruim. E todo mundo lia e falava, Mari, tá demais, mas esse final não dá. E eu precisei crescer um pouquinho pra abdicar daquele final, e que era pessoal, e não tinha nada a ver, era ridículo mesmo. Então, esses leitores, na época, eram bem próximos a mim, eram meus amigos. E quem você acha, a que público você acha que esse livro atinge, assim, com mais identificação ou com mais força? Mulheres, né? Até hoje eu tenho recebido muitos elogios masculinos, mas eu percebo que as mulheres ficam mais tocadas, não necessariamente por causa da violência, mas por conta da relação das mulheres mesmo, uma com as outras. Eu vou pegar aqui, tá? Gente, muito lindo. E então elas que me dão um retorno mais pessoal mesmo, de sentir essa relação Bianca-Lisa de uma maneira mais profunda. Muito legal. Então eu vou pedir pra você ler um trechinho pra gente. Tá bom. Por favor. Ele senta na minha cama e faz um sinal de silêncio. Termina de abrir a bolsa e tira um filhote lindo caramelo que cheira meu colo desesperado e faz um chorinho charmoso de carência. Sugeriu que eu chamasse Astrolábio, de um conto tcheco sobre um relógio gigante, mas Astro pra mim é o cachorro dos Jetsons. Revolvo meus ídolos da arte, da história, da literatura, dos desenhos animados e são todos mulheres. Resolvo chamar de Poodle. Não faz mal que é um vira-lata caramelo de pelo liso. Vou chamar de Poodle. Eu devia estar radiante com o Poodle, mas assim tão fácil, não sei. Essas surpresas me deixam meio estarrecida e a reação nunca é contente. Não gostou do bicho, Bibi? Digo que amei, mas enquanto digo, sinto algo estranho, como se aquele animal no meu colo fosse um marco. Nada vai ser igual daqui pra frente. Sinto medo, é isso que eu sinto. Medo da loba, medo do amor que eu vou sentir pelo Poodle, e começar a amar é sempre o começo de uma mudança trágica. Deve ser tudo parte das minhas contradições. Detesto poodles, mas faço questão de que meu filhote se chame assim. Talvez uma tentativa de amá-lo menos. Ponho no chão e ele não é tão pequeno assim, caminha rápido pelo meu espaço, engasgando o focinho no cheiro arraigado de sexo. O Lauro trouxe os potes de comida e uma ração fedida e foi ajeitando tudo como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo, um cachorro. Olho a criatura estabanada, escorregando as unhas no piso liso e fico imóvel numa depressão pós-parto. Não sei lidar, Lauro, não sei. Uma vidazinha dessas no chão da gente. É muita responsabilidade, porque é fácil fazê-lo feliz, fácil demais. E sei que não vou conseguir. Vou ser o maior fracasso do mundo quando o veterinário disser o Poodle está deprimido. Estou com medo, Laura. Um medo terrível de a loba tirar de mim. Já estou amando, olha só. Totalmente envolvida e daqui pra frente é só desgraça. Então foi isso, gente. Muito obrigada, Mariana, por aceitar gravar para o Literatame. Este livro foi publicado pela Quintal Edições, que é uma editora que publica mulheres brasileiras contemporâneas. Eles me enviaram, ainda bem, esse livro que eu adorei. E eu acho que vale muito a pena a leitura, tem muita coisa boa na nossa literatura hoje e foi um achado assim que eu adorei. Também fiz um texto, uma resenha lá no site, vou deixar o link aí embaixo. E é isso, obrigada, Mari. Obrigada, Tami. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.